Oi pessoal, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre mais uma grande saga da DC que terminou. Eu tô falando da saga Terrores Noturnos, ou como a saga é conhecida em inglês, Night Terrors. Essa é uma história bem importante da DC que introduz um novo grande vilão e faz uma ponte para um novo evento da DC que vai acontecer na sequência. O mega evento envolveu todas as HQs da DC, com os heróis tendo pesadelos, por causa de um novo vilão chamado Insônia. E olha só, já vão se preparando porque nessa saga acontece muita coisa totalmente sem sentido, mas é tudo visualmente incrível. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! Parte 1, O Reino dos Pesadelos. Começamos em Gotham. O Robin Damian Wayne está cansado após uma longa noite de patrulha e chega em seu quarto para dormir. Ele adormece na hora e começa a sonhar com uma linda praia, na qual o Batman e a Talia al Ghul estão juntos. Estranhamente, outros personagens da DC aparecem nesse sonho. E logo, o Damian percebe que isso não é um sonho, e sim um pesadelo. O Batman e a Talia se transformam em zumbis e partem para atacar o Robin. O Damian diz que como é o seu pesadelo, ele ainda dita as regras. Mas o problema é que o filho do Batman percebe que tem algo errado. Não é exatamente o sonho dele. E com isso, vemos diversos sonhos de outros heróis que estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Um ser misterioso diz que o Damian tem razão. Esse ser, que na verdade é o vilão da saga, diz que todos os heróis são monstros por dentro, e que esses sonhos provam isso. E o Damian tenta descobrir a identidade desse vilão, mas como ele não tem mais controle do sonho, ele não consegue. As coisas começam a ficar completamente sem sentido, até que o Damian acorda desse pesadelo. O Batman aparece do seu lado, e o Robin, assustado, explica o que aconteceu. Só que é aí que o Batman, de forma assustadora, diz que irá se certificar que o Robin nunca mais sonhe de novo. Pois é o Inception dos pesadelos. O Damian responde lutando com seu pai falso. E percebendo que tudo isso ainda é um sonho, o Damian força para acordar, e ele consegue, acordando ao lado do Batman durante uma patrulha em Gotham. O Bruce parece preocupado com seu filho, mas o Damian diz que não foi nada e que isso foi apenas um sonho. Contudo, fica claro no final da HQ que mesmo sendo um sonho, isso vai ser um problema. E esse foi o primeiro gibi envolvendo a saga que serve mais como uma prequel dela. É agora de fato que vai começar a primeira HQ do Night Terrors. Vemos o Deadman, ou como em português é conhecido, o Desafiador. Ele que vai ser o grande narrador da saga. Boston Brand diz que adora perambular pelos cemitérios, acompanhando funerais como o desse senhor. Ele não tem muito mais o que fazer, além de acompanhar os vivos. Após um dos vários funerais que ele acompanha, o Boston percebe alguma coisa estranha envolvendo o Superman. E vai ver o que está acontecendo. Tem algo estranho no ar, mas o Deadman não sabe exatamente o que é. Isso leva para o Hall da Justiça, que recentemente havia sido reconstruído como uma atração turística. O Superman e a Mulher Maravilha se juntam e entram na Sala da Justiça, encontrando o Batman, que reclama da situação da Sala da Justiça ter se tornado uma atração pública. Clark e Diana discordam, só que eles não estão ali por causa disso. Os três seguem juntos, seguindo um estranho sinal que está sendo emitido de dentro. Já o Deadman percebe que o local está assombrado e precisa falar com os heróis. E é nisso que a Trindade chega até o local da origem do sinal. E lá encontram John Dee morto, o Doutor Destino amarrado com uma energia roxa saindo dele. O Superman relembra que no passado, o vilão usou a Dreamstone para aprisionar vários membros da Liga da Justiça num sonho. É então que a Arlequina entra em contato com o Batman lá da Torre Arkham, revelando que o verdadeiro John Dee estava lá e totalmente fora de controle. Enquanto o Batman conversa com a Arlequina, acontece um problema, e o Deadman percebe o que está acontecendo. Ele tenta entrar dentro do corpo do John Dee, mas sem sucesso. E depois, sem ter muitas opções, ele entra no corpo do Batman para possuí-lo. Controlando o Batman, ele avisa os heróis que alguém está fazendo algo muito ruim no Reino dos Sonhos. Na sequência, o Batman expulsa o Deadman de seu corpo, e a Trindade decide se dividir
e conversar com algumas pessoas. A história, então, continua acompanhando o Batman, que chega até a Torre Arkham para ver o John Dee com a Arlequina. Algo estranho está o consumindo, como se o pesadelo estivesse o matando por dentro. Os médicos de Arkham dizem que ele morreu e que não há mais nada que o Batman pode fazer. E é nisso que o corpo do John Dee começa a falar e se mover. E é de um jeito que parece que saiu de um filme de terror. Qualquer ataque do Batman acaba sendo completamente inútil. E essa criatura diz que teve um sonho na qual o mundo inteiro via os heróis como eles realmente são, monstros. A criatura começa a possuir outros médicos da instalação, e o Batman e a Arlequina não têm escolha se não atacarem juntos. Enquanto isso, a Mulher Maravilha se encontra com a Zatanna e o detetive Chimp, que analisam aquele corpo do John Dee na Sala da Justiça. Esse corpo do John Dee no Hall da Justiça é falso, sendo uma espécie de construto de sonho. E é dali que surge algo, uma energia rosa que coloca todo mundo para dormir, inclusive o Superman e alguns outros vilões, como o Coringa. Na Torre Arkham, o local se transforma num grande pesadelo. O Batman, percebendo que não vai aguentar essa energia que está tentando colocar ele para dormir, aciona um item em seu traje que acelera a adrenalina em seu corpo, impossibilitando que ele durma nesse momento. Ainda acordado, o Batman ataca a criatura, mas erra o golpe e cai numa outra sala. E é aqui que vamos perceber que o Batman virou uma criança e que está no beco do crime. Aquela medida de proteção envolvendo a adrenalina não surtiu efeito. O Batman está num pesadelo, assim como grande parte dos outros heróis na Terra. O Deadman, percebendo o grande problema, entra no corpo do morcego novamente, e assim tenta fugir dali, mas o vilão o impede. O Boston Brand diz que apesar desse cara ser muito poderoso, ele não vai conseguir fugir do reino dos sonhos. Não tem como ele sair desse reino dos sonhos e chegar na Terra. Só que, claro, ele está completamente enganado. O vilão mostra o seu verdadeiro poder. Ele pega 2 batirangues e coloca em seus olhos, quebrando a janela para o mundo real e permitindo que ele saia, revelando finalmente o seu nome, Insônia. E nesse momento, praticamente toda a população mundial também está dormindo. Não são só os heróis que estão dormindo, mas os pesadelos que a história vai mostrar são os pesadelos dos heróis. Diversas HQs da DC tiveram esse tie-in que mostra os pesadelos do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, do Capuz Vermelho e entre outros. Também teve uma HQ do Coringa tendo pesadelo. Sabe como é que é, né? Coringa dá dinheiro, se quiseram fazer uma HQ do Coringa tendo pesadelo, porque sabiam que iriam vender. E eles estavam certos. E aqui nesse vídeo eu vou passar pelos pesadelos da Trindade e também do Coringa. O pesadelo do Batman envolve ele sendo criança na noite que seus pais morreram. Visualmente é um espetáculo. O pai do Bruce é uma sombra e ele é atacado por pérolas gigantes. Só que o Batman diz que ele já passou por isso antes. Não é a primeira pessoa que tenta atingir ele pelos seus sonhos. E que isso não é nada. E é aqui que o Insônia começa a se puxar mesmo. Ele leva o Batman até um cemitério com diversos túmulos de pessoas que já morreram nas HQs do Batman. E então, ele aparece vestido de Robin. A parte mais insana é quando Bruce vomita do seu corpo um morcego, que tem como cabeça uma arma gigante, semelhante à que matou seus pais. E esse morcego atira no Bruce. Enquanto isso, o pesadelo do Superman consiste no herói não podendo usar os seus poderes para salvar os seus amigos e a Lois. O Super vê sucessivamente Metrópolis ser destruída, e depois o Insônia joga na cara do Super que o motivo dele ser o Homem do Amanhã é porque ele é imortal, e vai viver até ninguém estar vivo na Terra. E o método do Insônia é de ir escalonando o pesadelo do herói. Começa com um pesadelo relativamente simples, e no decorrer da história o pesadelo vai ficando mais complexo e aterrorizante. No sonho do Superman, chega um momento em que a cara Supergirl aparece ali e ajuda o Superman a sair do sonho. Ele acaba sendo resgatado pelo Aquaman, o que o leva depois até a Supercorp. E é lá que ele continua nos sonhos, mas é monitorado por aparelhos. E aqui nós chegamos no pesadelo da Mulher Maravilha. Esse sim é um pouco mais criativo e assustador. Primeiro que tem essa imagem da Mulher Maravilha derretendo. E esse sonho é compartilhado com outros membros da Liga da Justiça Dark, como o Detetive Chimp e o Constantine.
O pesadelo começa no labirinto do Minotauro. A única forma deles vencerem esse sonho é conquistando o labirinto. Diversas criaturas aparecem para atacar os heróis. Novamente, é um espetáculo visual com essas ilustrações. O Insônia eventualmente apela para o medo da Mulher Maravilha de não ser vista como humana, e sim apenas como uma deusa. Uma deusa que deixa humanos para morrer. O Insônia alega que, como deusa, ela vai cometer os mesmos erros que Zeus e entre outros, não se importando com a humanidade, o que eventualmente leva para a morte de algumas pessoas inocentes, como essa família, que tem sua casa consumida pelas chamas. Mas a Mulher Maravilha consegue sair do pesadelo, ao reconhecer que sim, é humana, e derrotando a criatura e salvando os outros membros da Liga da Justiça Dark. Já o pesadelo do Coringa envolve o Batman pela milésima vez. Só que nesse pesadelo, o Batman escorrega numa poça de água e morre na queda. O Coringa não acredita que o Batman morreu e percebe que uma vida de crime sem o Batman não tem graça. E nisso ele forma sua própria família e consegue um emprego nas empresas Wayne. O problema é que um novo Batman surge na cidade, o que é impossível. Afinal, o Coringa guardou o corpo do Batman em seu armário. Acontece que todo esse incidente faz com que o Coringa secretamente virasse o Batman, sem uma parte dele saber, o que cria essa situação engraçada dele querer provar que o Batman tá vivo. E saindo à noite como Batman, o Coringa diz que precisa do Batman. No final do sonho, o Coringa acorda. E o mais engraçado é que parece que ele gostou do sonho, e ele decide voltar a dormir. E voltamos para o pesadelo do Batman. Após levar o tiro do morcego de arma, o Batman revela que isso foi uma coisa boa, pois ele percebeu como sair do pesadelo. Ele só precisa ir mais fundo. Então ele entra nessa caverna em formato de Batman seguindo uma luz. E quando sai, o Bruce se vê como Joe Chill, na noite em que seus pais morreram. Contudo, tudo isso fazia parte do plano do Insônia, pois ele queria que o monstro pesadelo fosse o pior possível, para ele utilizar mais tarde. E como tio, o Batman mata os seus pais, e é confrontado pelo pequeno Bruce, acusando ele de ter planejado tudo isso para ser o Batman. O herói consegue fugir dessa luta com seu eu pequeno, e deseja ter os poderes do Superman. O que funciona, afinal, isso ainda é um sonho. O Bruce precisa encontrar uma saída, e ele pensa em utilizar uma porta secreta. E quando chega lá, o Insônia aparece. O vilão acredita que atrás dessa porta está a Pedra do Pesadelo, mas não está. E o Batman então decide apelar e usar o jogo do Insônia contra ele mesmo, começando a desejar a ser um pesadelo para lutar contra ele mesmo. E acontece essa luta do Batman monstro contra o morcego com arma. E o herói acaba vencendo. Com o caminho livre, o Bruce abre a porta. E com isso, novamente, chegamos ao momento em que os seus pais morreram. Só que dessa vez, ele abraça o Bruce pequeno, dizendo que no futuro, ele terá uma família também e será feliz. Isso derrota o pesadelo e o Bruce acorda. Só que ele acorda num momento bem mais avançado da história, que já chegamos lá. E bem, claro que tem outras HQs tie-ins desse evento, mas essas HQs interferem muito pouco na saga principal. E é por isso que agora eu vou voltar a contar a saga principal do Night Terrors. Parte 2, o ataque do Insônia. O Deadman, em formato de narração, lembra como ele desafiava a sua vida a cada apresentação no circo. O segredo, segundo ele, era fazer com que o próprio público acreditasse que ele iria morrer, assim como a própria pessoa desafiando a morte. Ele acreditava tanto nisso que nunca escutou a bala que perfurou seu corpo durante a sua apresentação final. E para ele, por mais irônico que isso seja, essa acabou sendo a sua maior performance. Mas, apesar disso tudo, o show continuou. E assim, ele continuou como Deadman. Cortamos para o presente com Insônia atacando o Batman possuído pelo Deadman. O herói fala que o vilão não é um fantasma e que está perseguindo os heróis. É nisso que ele revela que é o deus dos pesadelos. Utilizando seus poderes, ele transforma médicos de Arkham em monstros para atacá-lo. E é aqui que o Deadman vai ter uma ideia. Ele sai do corpo do Batman e possui o corpo do próprio Insônia. Ao olhar dentro dele,
ele vê a Pedra do Pesadelo, que foi criada há muito tempo por um sacrifício. Essa pedra era tão poderosa e assustadora que até mesmo o Doutor Destino, que no passado havia utilizado o rubi do Sandman, tinha medo de usá-la. O Deadman, dentro do corpo do Insônia, passa por uma das memórias do vilão exatamente no momento em que a Ilha Lazarus entrou em erupção e tivemos a chuva de Lazarus. Essa chuva era mágica e alterou algumas pessoas. E uma dessas pessoas foi o Insônia, ou melhor, a pessoa antes de virar o Insônia, quando estava internada em Arkham. Ou seja, os poderes do Insônia não vêm exatamente do reino dos pesadelos como ele alega, e sim começaram por causa dessa chuva. Ele ganhou os poderes de espionar os sonhos de outras pessoas, o que o levou para os sonhos dos heróis, que foi exatamente o que ele fez com Damian Wayne antes. Contudo, há mais alguma coisa, enterrada entre as muitas memórias do Insônia. Uma lembrança feliz. O Deadman é impedido de acessar essa memória, e ele é expulso do corpo do Insônia, retornando para o corpo do Batman. O herói deduz que foi o Insônia que matou o Doutor Destino, já que não conseguiu descobrir a localização da Pedra do Pesadelo. O Batman Deadman então foge pulando do topo da Torre Arkham, e utilizando esses tecidos orgânicos que foram criados pelo Insônia ao redor da cidade. Essa situação de Gotham também acontece em outras cidades dos Estados Unidos. O Batman Deadman consegue fugir, o que deixa o Insônia incrédulo com a fuga dele. Ele chama os seus cavaleiros que não descansam e pede para eles irem atrás das outras pessoas para encontrar a Pedra do Pesadelo, enquanto que ele fica no reino dos pesadelos para garantir que os heróis permaneçam tendo os piores pesadelos possíveis, e com ele também tentando encontrar a Pedra do Pesadelo nos sonhos das pessoas. Contudo, nem todos os heróis da DC estavam dormindo nesse momento, como, por exemplo, o Tornado Vermelho, que é um androide, e a Zatanna, que permanece resistindo aos sonhos. Cada um deles estava envolvidos em suas missões, e o Deadman decide fazer algo incomum. Usando uma porção da chuva de Lazarus, ele derruba parte do produto na tumba de Wesley Dodds, o Sandman da Era de Ouro, e ele é ressuscitado. E não confundir com o Sandman das HQs do Neil Gaiman. Tem o Sandman da Era de Ouro, que pertencia à Sociedade da Justiça, e tem o Sandman do Neil Gaiman. São pessoas completamente diferentes. O Deadman explica que o ressuscitou porque viu na mente do Insônia o Sandman. E é nisso que o Dodds diz que sabe da existência da Pedra dos Pesadelos, sim, e que no passado enfrentou um culto que venerava o Deus dos Pesadelos. Esse culto acabou descobrindo o ritual de invocação da Pedra do Pesadelo, e estavam prestes a realizar um grande sacrifício necessário para ter em posse a Pedra do Pesadelo. Mas, na hora H, eles foram impedidos pelo Sandman. Só que o Sandman, naquela época, era jovem e arrogante, como ele mesmo admite. E ele não percebe que a vítima que estava sendo sacrificada pertencia ao culto. Assim, o cara que seria sacrificado pega a faca do ritual, executando uma parte do ritual. Quando isso acontece, o Sandman observa a invocação da Pedra do Pesadelo. Mas o ritual não é concluído porque os outros seguidores foram colocados para dormir pelo Sandman, antes que eles pudessem agir. Então, apesar da Pedra do Pesadelo ter aparecido ali no passado para o Sandman, ela não se materializa ali. O ritual foi insuficiente, mas mesmo com aquela breve presença da Pedra do Pesadelo, o Sandman percebeu que ninguém poderia um dia ter essa pedra. E ele tinha que, de alguma forma, encontrar essa pedra de novo para destruí-la. Mas em vida, o Sandman diz que nunca conseguiu encontrar essa pedra de novo. Nem mesmo outros heróis com grande poder de magia o ajudaram a encontrar a pedra. E, eventualmente, isso se tornou um caso não resolvido para ele. E é por isso que o Sandman pede para seguir o Batman Deadman, para terminar de uma vez por todas esse mistério. E que isso é uma obrigação do Deadman por tê-lo ressuscitado. Enquanto isso, numa mansão, uma pessoa dorme e tem um sonho sobre estar no poder. Mas é aí que aparece o Insônia. Esse cara que tá sonhando é filho de uma das pessoas daquele culto que o Sandman falou. O vilão acredita que talvez encontre a Pedra do Pesadelo ao invadir sua mente, mas não encontra nada. E mata o cara rico de uma forma irônica, colocando dinheiro
dentro do seu corpo até explodir. E com isso, a história volta para o Batman e para o Sandman. Eles receberam um chamado para ir até a empresa do Mr. Terrific. E lá, eles são recebidos pelo Tornado Vermelho, que fica surpreso ao ver o Batman ainda acordado. Mas o Boston Brand diz que é ele quem está no corpo do morcego. Já o Mr. Terrific está sonhando. Contudo, o seu corpo está mergulhado num tanque para que o Tornado Vermelho consiga fazer algumas análises. Ele revela que a mente das pessoas que estão dormindo está se desassociando do seu corpo, e que se as pessoas continuarem dormindo, elas não poderão voltar mais. E é nesse momento que o Batman Deadman sente alguma coisa dentro da sua cabeça. O Boston revela que ele ainda tem algum tipo de conexão com o Insônia, e isso desencadeia mais um flashback do vilão. E esse flashback acontece antes daquela chuva de Lázaros, quando o Insônia ainda estava na Torre Arkham. O Insônia aqui estava meio que em estado catatônico. Ele se recusava a dormir e mal conversava com os médicos e outros pacientes da Torre Arkham. Os médicos decidem levá-lo para socializar com outros pacientes. Só que naquele momento a televisão estava ligada e passa uma notícia de que os heróis da Liga da Justiça retornaram e que estão todos vivos. E isso daqui é uma referência do final lá da saga Dark Crisis, de que os heróis da Liga da Justiça no início da saga foram dados como mortos e no final eles voltaram ainda vivos. Ao ver isso, o Insônia tem um momento do Coringa do Cavaleiro das Trevas e fica completamente indignado que os heróis podem retornar dos mortos e que pessoas normais sem os poderes nunca voltam à vida. Ele questiona o que torna os heróis especiais e jura que irá fazer com que todos os membros da Liga da Justiça entendam o que ele está sentindo. O flashback termina quando um segurança da Torre Arkham faz o vilão dormir com um sedativo. Olha, eu gostei dessa motivação dele, né? O cara vê a vida toda um monte de herói morrendo e ressuscitando, e quando ele perde alguém e não ressuscita, isso talvez abale psicologicamente a pessoa. Claro, num universo onde super-heróis existem, mas ainda assim é uma boa ideia para se desenvolver. Quando retornamos do flashback, o Sandman se mostra preocupado, porque o Insônia poderia descobrir a localização do Deadman com essa conexão que eles têm. E, dito e feito, acontece exatamente isso. As luzes se apagam e uma horda dos cavaleiros que não descansam do vilão aparece ali. Os heróis tentam fugir, mas são surpreendidos por um dos monstros segurando a cabeça do Tornado Vermelho. E uma luta entre todos se inicia. O gás do sono do Sandman é completamente inútil contra eles. E os dois heróis tentam fugir, mas um dos monstros chega neles. E é nesse momento que surge o Robin Damian Wayne, falando para eles se afastarem de seu pai. É realmente uma entrada triunfal do Robin aqui. O Damian manda a braba atacando os monstros sem piedade e com uma espada. Ele manda o Batman e o Sandman irem até o telhado e calcula exatamente o tempo de chegada do Batwing para todos conseguirem fugir. Poxa, bom demais essa entrada do Robin. Enfim, como os heróis conseguem fugir desse aperto, eles têm um tempinho ali para conversar entre si e tentar entender o que está acontecendo. Até porque o Damian está acordado ainda. O Damian sabe que o Deadman está possuindo o corpo de seu pai e ordena que o fantasma saia. O Boston Brand obedece, sai do corpo do Batman e o Damian percebe, que o seu pai está dormindo e fica um pouco chateado em ver o seu pai desse jeito. A verdade é que o Damian não sabe o que fazer em relação a isso. O Dodds pergunta como que ele está acordado ainda, e o Robin explica que treinou sua mente após o primeiro pesadelo que iniciou a saga lá atrás. E, novamente, o Deadman vai tentar espiar a mente do Insônia para tentar descobrir mais sobre ele e a Pedra do Pesadelo. E o que ele encontra são os pesadelos que os heróis estão tendo nas HQs tie-ins. O Insônia acredita que a Pedra do Pesadelo possa estar dentro de um dos heróis da DC. E é por isso que ele está indo atrás dos heróis individualmente. Só que até o momento ele não encontrou nada. O Deadman continua em sua mente e temos mais um flashback. Encontramos agora o vilão ainda são e conversando num grupo de apoio para sobreviventes. O verdadeiro nome dele é revelado. É Christopher. Ele confessa que não dorme há dias. O vilão se recusa a dormir, pois sempre que ele dorme, sonha pensando neles. Os outros sobreviventes ali entendem o que ele passou, e que foi bem traumático. Mas um deles comete o pecado de dizer que um dia
o Christopher irá perdoar a Liga da Justiça pelo que aconteceu. E é com isso que o Christopher desperta uma ira interna e atinge a pessoa com uma caneca. E depois pega um dos cacos quebrados dessa caneca e usa para matá-lo. Todos ficam horrorizados com a situação e chamam a polícia e o socorro. E tudo isso enquanto Christopher grita de forma insana que todos um dia irão entender. O vilão então tem uma ideia maluca para não dormir nunca mais. Ele pega o caco de vidro que ele usou para matar antes e usa para cortar suas pálpebras, ficando com os olhos sempre abertos. É exatamente nesse momento que o Insônia avisa o Deadman para não continuar remexendo suas memórias. E o Deadman retorna para o mundo real. Olha, esses flashbacks do Insônia são bem legais. Eu tenho que dizer que eu gosto das motivações desse vilão e o que está acontecendo. Tá bem claro, né, que alguém importante pro Insônia morreu por culpa de alguma coisa envolvendo a Liga da Justiça. Agora, o que realmente aconteceu, isso vai ser revelado um pouquinho mais pra frente. De volta ao Batwing, o Robin sugere que a Pedra do Pesadelo possa estar no limbo do Reino dos Sonhos e dos humanos. E é quando o Sandman tem uma ideia envolvendo essa ideia do Robin. Cortamos para as empresas Wayne. O Sandman desenvolve um gás do sono que permite que a pessoa durma e fique acordada ao mesmo tempo, que é exatamente o que eles querem, ficando no limbo dos sonhos com a realidade. O Sandman usa isso no Batman Deadman e no Robin. Ambos não sentem nada no início, mas logo na sequência começam a sonhar e são sugados para o limbo dos sonhos. Enquanto que na realidade, o Sandman monitora a situação dos heróis e os protege de outros cavaleiros do vilão que aparecem ali para atacá-los. E o Deadman e o Robin estão no que eles chamam de o vazio, que é exatamente isso, o limbo entre os sonhos e a realidade. Damon e Deadman trocam um papo nesse local, mas no céu eles percebem que o Insônia está observando. Eles chegam até a Casa do Horror, e o Boston diz que sente a Pedra do Pesadelo no local. Eles estão chegando perto. Ao entrarem na casa, ela se transforma numa grande tenda de circo, e a dupla encontra o corpo original do Deadman baleado no palco principal. O Boston, ao vê-lo, revela que quando ele levou um tiro que matou ele não morreu na hora, ao contrário do que ele sempre diz para as pessoas. E o que eles estão vendo ali naquele momento é exatamente o momento em que o Deadman morreu. O herói fantasma diz que isso é um teste da Pedra do Pesadelo. Ele precisa matar a si mesmo para ser digno dessa pedra. E assim, ele o faz atacando a si próprio. De volta à realidade, uma explosão acontece. E vemos que Batman, Deadman e Robin estão de volta. E informando que eles finalmente têm a Pedra do Pesadelo. Parte 3, o final da saga. Deadman, Batman, Robin e Sandman vão para a Torre Arkham. Eles estão ali porque o verdadeiro corpo do Insônia está em algum lugar de Arkham. O Deadman, com a Pedra do Pesadelo, relata que a mesma irá levá-lo até o corpo do Insônia. Já o Damon, puxando o pai, diz que eles precisam se preparar para tudo. Mas quando eles mudam de sala na Torre Arkham, eles se deparam com um local totalmente limpo, sem nenhum pesadelo. Claramente isso é uma armadilha. Só que eles não têm muito o que fazer. Eles decidem subir pelas escadas. É nesse momento que o Deadman fala pro Robin que tem muito orgulho de seu filho. É o verdadeiro Bruce falando palavras lindas pro Damon. E que se ele quiser, eles podem voltar para casa. Não há nada que provar para ele. Mas, na verdade, isso era um sonho que o Damon estava tendo. Ele ataca o Batman Deadman e consegue acordar temporariamente. A verdade é que está ficando cada vez mais difícil para o Damon se manter acordado. E assim, o trio finalmente chega até a porta onde está o corpo do Christopher. E, novamente, um outro truque do Insônia, na qual eles são recebidos pela Dove, dizendo que sente falta do Boston. E isso daqui é porque no passado Deadman e Dove já tiveram um relacionamento. Só que, claro, isso daqui é só mais um truque do Insônia. O Deadman não cai nessa armadilha e ignora a fantasma da Dove. E assim, chegam até a cama onde está o Insônia. O Boston finalmente sai do corpo do Batman e, usando a Pedra do Pesadelo, possui o corpo do Christopher de vez. Dentro de sua mente, Boston percebe que tem uma dor no passado de Christopher que desencadeou tudo isso.
e que irá desligá-la. Isso resulta em mais um flashback. O Christopher chega em casa usando uma camiseta da Liga da Justiça e encontra sua família reunida. O vilão diz que a Liga da Justiça está na rua derrotando um monstro, mas Christopher não está preocupado. Eles vão salvar o dia, como eles sempre fazem. E é aqui que acontece a tragédia. Alguma coisa bate na casa deles, destruindo tudo e colocando fogo no local. Christopher sobrevive ao impacto, mas a sua família não. Ele fica implorando pela ajuda da Liga da Justiça, mas ninguém aparece. Boston observa tudo e pede desculpas ao Christopher. E agora não estamos mais em nenhuma memória. E Insônia e Deadman se encontram frente a frente. O vilão quer se vingar da Liga da Justiça, mas não exatamente matando-os, e sim fazendo-os vivenciar o seu maior pesadelo. E isso não é o bastante. Além desse negócio dos heróis terem pesadelos toda hora, ele também quer que a população mundial veja os heróis como eles são, monstros. O Deadman diz que irá libertá-lo da sua dor utilizando a Pedra do Pesadelo. E o Insônia fala, sem nenhuma surpresa aqui, que foi ele quem deixou o Boston se aproximar para ele vir com a Pedra do Pesadelo até ele. E a ideia do vilão é de tomar a posse da Pedra do Pesadelo ao mostrar que ele é mais digno do que o Boston. Assim, ele acerta o seu próprio pescoço, realizando um sacrifício ainda maior do que o do Boston, já que ele, ao fazer isso, vai morrer na vida real também. E no mundo real, Robin e Sandman observam o corpo do Christopher abrir um portal. Imediatamente que ele faz isso, os demais heróis que estavam tendo seus pesadelos finalmente acordam. O Batman olha para os lados sem entender o que está acontecendo e fica na dúvida se é o mundo real ou não. O Damian, machucado, diz que esse é o mundo real sim, mas que eles perderam. E agora, diversas cidades estão com pesadelos que aparecem na vida real. Os mesmos pesadelos que vimos nas histórias do Batman, Superman e entre outros. E aqui chegamos na última edição dessa saga Night Terrors. Uma criança grita por socorro. Os seus pais aparecem para ajudá-la, perguntando o que aconteceu. Ela diz que eles estavam a perseguindo, os super-heróis em forma de monstros. E o pai da criança tenta acalmá-la, alegando que era só um pesadelo. Mas, na saída, ela diz que havia um homem sem olhos. E a mãe se assusta com essas palavras, pois teve o mesmo pesadelo. E o pai tenta ser racional e minimiza o pesadelo. Mas, ao abrirem a porta do quarto, diversos heróis assustadores aparecem ali. Esse é o plano do Insônia: fazer com que a população mundial tenha medo dos heróis. Todos irão sentir o que o Insônia sentiu. E, segundo ele, tudo graças ao próprio Boston Brand. O vilão diz que irá entregar algo em troca pela cooperação do Deadman, apesar, claro, do herói ter sido enganado para chegar até aqui. O Insônia diz que irá dar o maior dos presentes, o sonho perfeito. E esse sonho consiste em uma família perfeita para ele. O Boston fica perplexo com a situação. Essas crianças realmente acham que são filhos do Deadman. E o Boston sabe que isso não é real, mas ele não consegue lutar com o poder do Insônia. E, pouco a pouco, o Boston vai cedendo à magia do Insônia. Mesmo que ele não queira, é impossível resistir. Mas é nesse momento que, no mundo real, os heróis chegam para detê-lo lá na Sala da Justiça. Uma luta se inicia, e o vilão usa todo o poder da Pedra do Pesadelo. O Superman pergunta por que ele criou esses monstros na forma dos heróis. E o Christopher revela que não foi ele, e sim os próprios heróis. Os maiores medos vieram dentro deles mesmos. E tudo o que ele fez foi abrir uma porta. E o Insônia começa a citar o Hall da Justiça, que se tornou uma espécie de templo sagrado para idolatrar os heróis. E ele repudia isso. Os verdadeiros heróis, segundo ele mesmo, não precisam de troféus. E enquanto os heróis tentam lutar com os pesadelos, a história corta para o Boston Brand. O Sandman tenta acordá-lo do sonho perfeito. Os apelos funcionam e rapidamente o Boston volta à razão. E com isso ataca o vilão Insônia, dizendo que o sonho perfeito dele não era dele, e sim o do vilão. O vilão se irrita com verdades do Boston e decide puni-lo com um grande pesadelo. O maior pesadelo de Boston é ficar sozinho pro resto da eternidade. E é verdade. Só que o Boston aceita o seu pesadelo
e ele não se abala com isso e continua atacando o vilão. No mundo real, o Batman fala que eles precisam voltar para a origem disso tudo, que é lá na Sala da Justiça, onde está o corpo do John Dee. O Superman fala que vai abrir o caminho até lá, e vários heróis trabalham juntos para ajudá-los, como o Homem-Robô e a Zatanna. Já o Deadman luta incansavelmente com o Insônia. O herói até tenta novamente, através do diálogo, fazer com que o vilão desista de tudo, mas sem sucesso. O Insônia tem certeza que venceu, e que tem razão ao julgar os heróis como monstros. E enquanto fala isso, ele realiza uma espécie de fatality no Deadman. E voltamos para a Sala da Justiça, onde os heróis conseguem chegar lá onde está o John Dee. Os heróis dizem que antes de morrer, o John Dee estava sonhando com o Hall da Justiça. E o Batman sabe o motivo, pois era ali que estava o Rubi dos Sonhos, a Dreamstone. O morcego acredita que, utilizando o poder da Dreamstone, eles poderão nivelar o combate contra a Pedra do Pesadelo. E quem se oferece para usá-la é o Sandman, que a utiliza nessa splash page maneira demais. E esse momento acaba sendo bem legal, porque é um Sandman utilizando o Rubi dos Sonhos e que não é o Sandman do Neil Gaiman. É bacana como essa história se desenvolveu para chegar nesse momento. Wesley Dodds começa a desfazer os pesadelos, mas é então que chega o Insônia. O vilão mostra que está sendo corrompido pela Pedra do Pesadelo, com frases cada vez mais insanas. Mas o Sandman se recusa a perder, e é nisso que chega o Deadman para ajudá-lo. Sim, ele está vivo, e diz que a sua morte falsa fazia parte do espetáculo. Esse é o Boston Brand, sempre com seus truques de circo. O herói fantasma o pega pelo pescoço, e agora vem o seu grande ato, o sacrifício final. Boston diz que irá se sacrificar pela Pedra do Pesadelo, e nessa ação, o Insônia vai perder a posse da pedra, enquanto que o Sandman usa o Rubi dos Sonhos na Pedra do Pesadelo. Boston Brand e Insônia são puxados para o Reino dos Sonhos, e o Sandman diz que pode salvá-lo, utilizando o Rubi dos Sonhos. Mas o Deadman diz que hoje não, e que ele fala que o sacrifício que ele está fazendo é para ele também. O Boston está cansado de ser fantasma e apenas uma audiência. Ele quer ser uma estrela novamente, e vai em direção à luz e desaparece. E o que acontece com o Deadman, isso ninguém sabe. Mas com certeza no futuro ele deve voltar de uma forma diferente. Agora, quanto ao Insônia, ele acorda de um sonho e encontra a sua família. Ele pensa que é um sonho feliz, mas não é. Logo, o sonho se torna em pesadelo, e sua família o ataca. Uma doce ironia. Ele será sempre forçado a repetir isso para todo sempre. Cortamos para a Sala da Justiça, e o Aquaman informa que o mundo está a salvo. Os pesadelos sumiram, e os demais heróis acordaram dos seus pesadelos. Contudo, a história não termina aqui ainda. O Batman diz que há mais uma coisa, que é de colocar o Sandman de volta ao seu sono eterno. O herói fala que a Pedra dos Pesadelos sumiu, e que seu mistério continua. Dodds entra na sua tumba, e a Zatanna o coloca para dormir utilizando a sua magia. Na saída, Damian diz que o Boston morreu em definitivo agora, e que eles não vão mais vê-lo. Só que o Batman discorda, e ele fala que um dia ele provavelmente vai retornar quando eles precisarem. Só que do nada, o Batman desmaia. O Bruce entra em estado de sono profundo, porque ficou possuído tempo demais pelo Deadman. A princípio, ele está bem, mas por enquanto está fora de combate, segundo o Mr. Terrific. Preocupados, Clark e Diana conversam sobre o que aconteceu. O Superman sente que algo está errado, e a Mulher Maravilha concorda, pois a verdade é que o Insônia de fato venceu. Existe agora um sentimento de anti-herói, que foi criado com sucesso pelo vilão. E agora, a história volta para aquela garotinha, que sonhou com os heróis monstros. Ela remove os desenhos dos heróis, e diz que tem medo deles. E no epílogo da história, vemos Amanda Waller querendo se aproveitar desse momento em que os heróis estão mal vistos pela sociedade. Para ela, esse foi o grande presente do Insônia, e ela vai aproveitá-lo. É nisso que é revelado que ela tem a Pedra do Pesadelo e o Elmo do Ódio. E esse elmo aí é importante porque ele tinha aparecido na saga anterior, que era do planeta Lazarus. A Waller pega os dois itens e conversa com uma pessoa misteriosa, que garante a ela
que ela é a pessoa certa. Assim, a Amanda Waller entrega os 2 itens para essa pessoa, e que se transforma em Dr. Hate. Imediatamente, a Waller já diz que a sua primeira missão será deter os Titãs, terminando a saga Night Terrors. Olha, gostei de como que eles linkaram as 2 sagas para criar uma nova saga que vem aí, que vai ser o Beast World lá, que o Mutano deve virar um dos vilões da saga. Agora, a identidade real desse Dr. Hate, ninguém sabe quem que é ainda. O negócio é esperar para ver os desdobramentos no futuro da DC. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam dessa saga. E comentem aqui outras sagas que vocês gostariam de ver. E no mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo da saga Night Terrors. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!